1. Colossenses está depois de Filipenses e antes de 1 Tessalonicenses. Não ajudou nada, né? Essa referência aí, né? Mas tá lá no Novo Testamento. É uma carta bem pequenininha. Então tome cuidado, senão você pode passar rapidamente nela, que ela é bem pequenininha. Colossenses está bem... Pega ali Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí você vai passando, você vai chegar em Colossenses. Tá lá no finalzinho. Quem achou na Bíblia NTLH, azulzinha, da cola aí, 814. Ganharam a Bíblia. Primeiras pessoas a ganhar essa Bíblia, hein? São vocês. Tinha acabado as nossas outras. E ganharam uma Bíblia exclusiva. A galera tá com inveja que achou essa daí mais bonita a cor. Eu também achei. Deus abençoe, tá? Tamo junto. Prazer te conhecer, cara. A galera fala muito bem de você aí, hein? Tem bons amigos. Todo mundo achou? A gente vai ler do verso 13 ao 23, tá bom? O texto diz bem assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e aquelas que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos que ressuscitam. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do seu Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos. Dele foram separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo mesmo, por meio da morte do seu Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpas e livres de toda acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e que nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Palavra do Senhor? Amém. Gente, a carta de Colossenses foi escrita por Paulo, né? Só que, diferente das outras cartas, essa igreja plantada em Colossos, essa cidade, não foi plantada por Paulo. No capítulo 1, verso 7, ele fala que quem plantou essa igreja foi um rapaz chamado Epáfras. Nome muito bonito para quem está pensando em ter filhos, né? Epáfras. Essa cidade de Colossos, ela era um centro comercial que ficava na região da Frígia. Hoje, sabe onde é? Turquia. Essa era uma região que era um polo comercial. E era uma região muito forte, porque por ser um polo comercial, recebia gente de tudo, qualquer canto do mundo. Por isso, esse lugar era muito marcado pelo paganismo. A ideia de paganismo dentro das escrituras é a ideia de vários deuses sendo adorados pelas pessoas. Então, por ser um centro que recebia gente de tudo, qualquer canto, gente que cultuava os deuses gregos, cultuava o gnosticismo, que era uma filosofia grega também, e também ali tinha judeus, então era uma bagunça. Tinha os judeus messiânicos, que eram aqueles que acreditavam em Jesus e estavam seguindo eles, tinha os judeus que falavam, não, Jesus não tinha nada a ver com Deus, tá? Pelo contrário, ele era um cara que fazia milagres, mas os milagres que ele fazia eram frutos de feitiçaria. Eu estava lendo algumas coisas sobre o Talmud, alguns escritos, muitos judeus, para refutar os milagres de Jesus, pois não acreditavam que ele de fato era o Filho de Deus, eles falavam que ele
fazia todos aqueles milagres fruto de bruxaria, sabia? Feitiçaria. E geralmente quando Jesus saía, lembra que algumas vezes a gente está estudando em Marcos, Jesus saía ali da região da Judéia e ele ia até outras nações que eram mal vistas pelos povos? Eles usavam isso meio que de álibi, né? Você viu? Ele foi lá com os pagãos pegar um pouco das feitiçarias dele para enganar as pessoas. Então, era uma região com tudo qualquer tipo de gente, com tudo qualquer tipo de crença. Contudo, essa igreja em específico tinha alguns problemas teológicos. Só uma explicação para vocês. As cartas apostólicas feitas por Paulo, por exemplo, carta de Efésios, são cartas que eram destinadas a crentes daquela região que se reuniam como igreja. Naquela época, ainda não existia igreja institucionalizada como a gente tem hoje. As pessoas se reuniam nas casas e elas também iam ao templo cultuar. Então, quando o texto fala sobre Efésios, era os crentes que se reuniam na cidade de Efésios. Quando o texto fala sobre Colossenses, eram os crentes que se reuniam em Colossos. Só que acontece, cada carta, aquele que escreve a carta, ele trata questões teológicas, por exemplo, Efésios é praticamente um tratado teológico, mas tem cartas em específico que o autor sagrado, ele não trata só uma questão teológica, ele, com a teologia, trata questões práticas. Então, por exemplo, 1ª e 2ª Coríntios, Paulo vai tratar muitos problemas que estavam acontecendo dentro daquela igreja, naquela região. Aqui em Colossos não é diferente. Essa igreja, especificamente, tinha um problema teológico gigantesco. Depois que Jesus Cristo morre, sobe aos céus, ressuscita e dá poder sobre seus apóstolos, o evangelho começa a ser pregado e outras igrejas começam a nascer em todos os cantos da terra. Só que juntamente com o nascimento das igrejas em todo qualquer canto da terra, também se levantavam falsos mestres. E isso estava pervertendo aquele ensinamento de Jesus que os apóstolos estavam fazendo. Então pensa, os apóstolos começam a espalhar, pregar o evangelho para todas as pessoas, começam a juntar grupos como a gente, 10 pessoas, 20, 30 pessoas, eles começam a ser perseguidos por causa do evangelho, e ser perseguidos, quando a gente fala ser perseguidos, é risco de morte iminente mesmo, e além do risco de morte, por professarem a fé em Jesus, eles passam a ter que a sofrer retaliações, porque pessoas começam a se levantar e falar, ó lá os cristãos, e inventar coisas para descaracterizar a fé deles. Neste caso de Colossos, aquilo que estava acontecendo especificamente nessa igreja era algo que não aconteceu em lugar nenhum da Bíblia. Tanto que o gnosticismo tratado aqui era chamado de heresia dos colossenses, porque era um tipo de problema que só existia nessa igreja. E Paulo, sabendo dessas coisas, agora já preso, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma, entre 60 e 62 depois de Cristo. E as pessoas iam prestar relatório até Paulo. Então elas iam até a cidade e contavam para Paulo o que estava acontecendo. E assim ele conseguia escrever cartas para entregar para aqueles pastores e líderes, para que eles fossem até a igreja, lessem e ensinassem aquelas pessoas. Vocês estão entendendo a linha que está acontecendo até aqui? Então, qual que era o grande problema que estava rolando aqui nessa época? Era um negócio chamado gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era uma filosofia pagã, grega, que acreditava que Cristo não era suficiente. Então eles diziam para aqueles povos, não faz sentido vocês ficarem adorando a Cristo, tá? Isso não é suficiente para vocês. Vocês precisam buscar uma revelação espiritual diferente. Essa revelação espiritual que eles diziam que dentro do gnosticismo eles recebiam, não tinha relação em ficar orando por um cara que já tinha morrido, porque era assim que eles interpretavam Jesus. Tipo assim, vocês estão se reunindo à toa para orar para um cara que já até morreu? Não, vocês não têm que fazer isso. Venham para a nossa religião, que aqui nós oramos e anjos falam conosco. Sabia? Essa era a percepção deles, de que eles tinham um tipo de fé onde eles recebiam respostas de anjos e seres celestiais. E eles acreditavam que no gnosticismo, através das práticas religiosas deles, todo gnóstico chegaria ao ápice da plenitude espiritual. Então presta atenção, esses gregos, eles estavam dizendo para os cristãos, parem de se reunir para adorar Jesus, esse cara já morreu, venham para a nossa religião, porque aqui, além de vocês adorarem ao único Deus, anjos, seres espirituais falarão diretamente com vocês, e vocês receberão a plenitude espiritual. E eles chamavam isso de pleroma.
era o nome desse termo. Esse pleroma era um conhecimento secreto que vinha dessa gnose que só eles tinham. Vocês estão entendendo? É meio difícil, mas eu preciso explicar para vocês entenderem por que Paulo escreve essas coisas. E essa gnose, esse pleroma, só podia ser totalmente completo na vida de alguém se aquela pessoa fizesse as práticas místicas e ascéticas que ele tinha. O que é asceticismo? Era a religião deles, dizia que eles tinham que sacrificar a si mesmos para eles receberem essa plenitude espiritual. Então, isso fazia através de vários ritos. Então, desde, por exemplo, abstenção sexual para você chegar no pleroma, os anjos falarem com você. Eles iam falando, você não pode fazer isso, dando uma lista para as pessoas, para que assim elas se purificassem e chegassem até essa plenitude espiritual. Era mais ou menos isso que esses caras estavam ensinando. E aqui é interessante porque anjos falariam com eles. Coisas sobrenaturais, etc. E isso começou a desvirtuar o pensamento de muitos cristãos recém-chegados até Jesus através do evangelismo dos discípulos. Aqueles caras estavam aprendendo. Quando a gente chega na fé, a Bíblia fala que é necessário nascer de novo. Então é como se a gente nascesse espiritualmente, ou seja, como um bebê, a gente vai reaprendendo tudo do jeito de Jesus. Então é bem comum nesse processo de reaprender a gente não saber as coisas. Então, por eles saberem pouco ainda, porque eram novos nesse negócio de fé, eles estavam ficando confusos. E aí que Paulo vai escrever. E para finalizar, qual era a máxima que fazia com que esses caras se tornassem tão perigosos para a igreja cristã? É porque o gnosticismo, ele acreditava o seguinte, que o mundo material, o mundo físico que a gente vive, ele não tinha sido criado por Deus, sabia? Ele tinha sido criado por um cara chamado Demiurgo, que era uma espécie de Deus mais fraco. E que o Deus mais forte, espiritual, ele estava no céu e ele não se misturava com nada que o Demiurgo tinha criado. É assim que os gnósticos pensavam. Gente, esse pensamento grego, antigo, eu sei que vocês mataram essa aula na escola, mas é ensinado lá. E que eles, por eles acreditarem que tudo que era matéria, tudo que era físico que a gente podia pegar era contaminado porque foi Demiurgo que escreveu, que fez, eles diziam e afirmavam, Jesus Cristo não pode ser Deus. Por quê? Porque se ele fosse Deus, ele seria espírito, não seria carne e osso. Então vocês estão adorando alguém que tem a ver com Demiurgo, não com Deus verdadeiro que é espírito, saca? Isso começou a aprofundar a discussão ali dentro da igreja e muitas pessoas começaram a acreditar nessas coisas. E aí eles falavam, não, vocês estão acreditando num cara que já foi morto, vocês estão acreditando num cara que não é Deus porque é matéria, vocês estão perdendo tempo. Venham para a nossa religião que anjos vão falar com vocês. Vocês vão ter que sacrificar, fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas vocês vão chegar ao pleroma, vocês vão ser completos. É bem parecido com o que algumas religiões prometem hoje, né? Vem até a nossa religião que você vai chegar ao seu chakra, algo sobrenatural, como se fosse a expansão de consciência. Era mais ou menos essa perspectiva que esses caras estavam dizendo. O que isso tem a ver, irmãos? O tema dessa mensagem é somente Cristo. Solos Cristo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque desde o princípio, dos primórdios da fé, essa ideia de que Cristo é suficiente é atacada de várias formas. Neste contexto aqui, era atacada por quem? Pelos gnósticos. Eles olhavam para os cristãos e falavam, vocês estão perdendo tempo. O Jesus de vocês não é Deus, não. É tanto que não é Deus que nós matamos ele, era de carne, morreu, acabou. O Deus de verdade é espírito. Venha para a nossa religião que os anjos vão falar com você. Era atacado aqui. A igreja vai crescendo e na igreja primitiva surgiram várias outras heresias que confrontavam diretamente a ideia de Jesus. Vou falar sobre algumas para vocês que talvez vocês nunca escutaram falar, mas existia uma heresia que foi rebatida no princípio da igreja chamado ebionismo. Já ouviram falar? Essa ideia ebionista negava a divindade de Jesus, afirmando que ele era apenas um homem especial que Deus olhou e falou, gostei dele, adotei. Então, para esses caras, Jesus era um cara normal que nasceu lá na Galileia, um cara tranquilo, só que ele era um cara tão gente boa, que um dia Deus falou, gostei dele. Deu superpoderes para ele. Era praticamente isso que esses caras acreditavam. Tem uma muito mais louca chamada docetismo. Presta atenção.
Isso aconteceu, é real. Esses docetistas, eles acreditavam que Jesus Cristo era espírito, na verdade. Espírito, tipo Gasparzinho. Sério, era isso que eles acreditavam. Aí você fala, tá, mas como as pessoas tocavam nele, como ele fazia milagres, como ele pegava o pão e entregava para a multidão? Cara, eles defendiam que tudo aquilo que as pessoas viram, na verdade, era uma ilusão. Tipo um holograma. É isso que esses caras defendiam. Mais tarde, teve outra heresia perigosíssima chamada arianismo, que eles defendiam que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é alguém que foi criado por Deus, ou seja, ele é alguém inferior a Deus. E essa ideia de arianismo está presente em muitas religiões até os dias de hoje. Acho que não, Jesus Cristo não é Deus não, ele é um ser um pouco menor, assim, de segunda categoria. Era mais ou menos isso que eles defendiam. Cada uma dessas heresias que foram feitas na história da igreja, elas eram problemáticas. Por quê? Porque elas distorciam o evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova de Jesus. Qual é a melhor forma da gente saber quem Jesus é? É sabendo quem Jesus é a partir daquilo que ele diz sobre ele mesmo. Faz sentido? Das Escrituras. Todas essas heresias foram respondidas. Na época de Paulo, dos apóstolos, através de cartas, depois através de tratados teológicos. Ou seja, meus irmãos, é plenamente possível que muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, estejam sendo enganadas porque estão acreditando em propostas filosóficas, religiosas, que têm a ver com leituras de homens, com qualquer outra coisa, menos com aquilo que Jesus diz ser. Faz sentido? Esse é um problema que acontece o tempo inteiro. Quando a Reforma Protestante chega, ela rebate os ensinamentos da época do catolicismo, que fazia com que as pessoas entendessem que entre Deus e o homem existia a tradição, o clero e as escrituras. A Reforma diz, não, entre Deus e o homem, nós não precisamos de um clero, de uma tradição, de um padre, de um papa. Nós temos acesso direto a Deus através do Espírito Santo. A Reforma Protestante diz, quando eu peco, eu posso me ajoelhar diante do Deus, que é meu Pai, e o Espírito Santo me convencer do meu pecado, e eu ser livre. Eu não preciso entrar num negocinho de madeira, confessar ali os meus pecados, pagar algumas penitências e ir embora. Aí sim eu tô tranquilo. Se eu orar, pedir perdão pelos meus pecados, e não for confessar, não deu boa. A Reforma disse, não. Cristo ouve você. Somente Cristo é necessário. Só que nos dias de hoje, anos depois da Reforma Protestante, 508 anos, existem muitos outros Cristos que estão sendo pregados por aí. Por exemplo, eu separei alguns deles. Essas ideias errôneas sobre Jesus, elas continuam, só mudaram de nome. A gente vive num tempo onde algumas religiões têm um Cristo moralista, já viu? Algumas religiões, toda a expressão de fé deles é, não faz isso, não faz aquilo, se tu fizer isso aqui, tu vai pro inferno. Se tu colocar calça, tu vai pro inferno. Gente, nos anos 30, 40 no Brasil, uma mulher usar calça, ela estava literalmente assim, ó, com o capeta. Não faz isso, não faz aquilo. Não podia ter TV em casa, sabia, irmãos? Alguns irmãos mais antigos, evangélicos, quando o pastor do nada ia visitar na casa deles, eles descobriam, era uma tristeza, porque eles tinham que esconder as TVs, porque a TV era o ovo do Satanás. Há anos atrás não podia jogar bola dentro da igreja, porque bola era um instrumento maligno do diabo. Não podia ter bateria na igreja. Então, algumas religiões, elas são baseadas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Por exemplo, as mulheres não podiam rapar a perna, não podiam passar maquiagem, várias outras coisas. Por quê? Para elas não se tornarem sensuais demais e fazerem os irmãos pecarem. Imagina que tristeza viver naquela época. Você casar com a sua mulher para fazer um carinho. Então era mais ou menos estranho as coisas nessa época. E é baseado em nada. Não há nenhum respaldo nas escrituras de que isso existe. Algumas religiões são assim. Tu vai entrar aqui na igreja, mas tu tem que fazer isso. Por exemplo, algumas dessas igrejas recebiam alguns irmãos como nós, um pouco mais rabiscados. A primeira coisa que iam fazer com eles é, bota a camiseta até para tapar esses marcos satanistas que existem no seu corpo. Falando nisso, parabéns, Magrão. Pensei que você ia pregar hoje, tá bonitão, hein? Então, algumas igrejas, a primeira coisa que eles queriam fazer quando alguém entrava é, tá bom, entendi, você agora é crente, então
tapa esses negócios aí. E assim era. Religiões moralistas, que cobram coisas que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Também tem essas religiões de que pregam um Jesus místico, né? Que é um Jesus, tipo assim, que promete experiências intensas, sobrenaturais. E aí a pessoa fala assim, nossa, hoje eu vou orar e Deus vai derramar fogo do céu e queimar essa plantinha na minha frente para eu saber que ele existe. Gente, isso é real. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu era pré-adolescente, eu fui em uma vigília lá na cidade de Rondônia. Cidade de Rondônia não, lá em Rondônia, na cidade de Vilhena. E a gente falou, bora fazer um bagulho diferente, vamos na chácara do irmão da igreja. Gente, eu tô falando real mesmo. Aí teve um cara que era o nosso líder de jovens na época, ele falou que Deus tinha revelado para ele num sonho que ia cair fogo dos céus naquela vigília. Literal mesmo, que a gente já tá orando, de repente cai fogo do céu assim. E aí ele leu um texto lá de Moisés, que caiu fogo, derramou a sarça, e aí foi que Deus tinha falado com ele. E eu lembro, como se fosse hoje, irmãos, eu tô todo mundo cansado, já orando lá e nada do fogo vir, assim. Aí ele falou, eu não vou dormir enquanto o fogo não cair. Eu acho que ele deve estar acordado até hoje, irmãos, porque não caiu fogo nenhum do céu. Mas aquele cara que ele estava na cabeça dele, que ele recebeu um sonho, uma revelação, um anjo Gabriel beiçudo falou, meu filho cairá fogo do céu. E assim, esse tipo de galera acredita nesse tipo de coisa. Tipo assim, você precisa de uma confirmação de Deus? Vem aqui no monte, que quando você orar, vai cair uma folhazinha fluorescente na sua mão. E é um tipo de religiosidade onde se não acontecer algo, sobrenatural, Deus não existe. Aí você vai ver aquelas pessoas que, tipo assim, estão há 50 anos na igreja e fica, ai Deus, faz uma folha cair da árvore para eu ver se você existe. Sabe? É gente que está há anos ali e fica pedindo para Deus mostrar que ele existe. Tipo assim, qual o sentido? Imagina você ser casado com uma pessoa e você ficar o tempo inteiro, hein, prova que você me ama. Não é estranho? E esse tipo de religiosidade que essa galera tem. Pessoas que querem algo sobrenatural. Sobrenatural. Entendeu? Se não tiver nada sobrenatural, Deus não está nas coisas. Irmãos, eu queria que a vida espiritual fosse 100% sobrenatural muitas vezes. Mas nem sempre vai ser não, irmãos. Vai ter um momento que você vai orar e vai parecer que não tem ninguém te ouvindo. E aí sabe o que você vai ter que fazer? Orar. Continuar orando. Vai ter um momento que você vai ler a Bíblia, irmãos, vai parecer que o próprio Espírito Santo está ali do seu lado, fazendo você entender. Vocês já passaram por isso. Aqui a galera está aprendendo a ler as Escrituras, e nossa, eu entendi. Tipo, você fica, yes, 1-0, eu consegui hoje. Mas vai ter dia que você vai ler, você vai falar, meu Deus, parece que estou lendo em grego, não estou entendendo nada do que está falando. E o que a Bíblia diz? Persevere, continue. É assim. Vai ter culto, irmãos, que você vai vir, vai parecer que a palavra foi o próprio Deus falando pela boca do pastor ou de quem está pregando diretamente para o seu coração. Vai ter culto que você vai estar brigando com o sono. Se esse tipo de fé mística espiritual funcionasse, estava todo mundo enrolado, porque tem dia que não queria estar aqui. Eu mesmo hoje, que queria estar em casa, trabalhei até 2 da manhã ontem. Acordei 9, trabalhei até 4 da tarde, estou quebrado, todo mundo está cansado. A galera veio do camelô, está todo mundo arrebentado. Não, mas você vai vir aqui, que vai vir um Hadouken do céu, você vai sair de lá cheio dos poderes. Não existe esse tipo de coisa, irmão. Não existe. Não, você tem que orar para Deus te dar revelação, irmão. Ora para você saber qual pão você vai comprar amanhã de manhã. Se é o pão sovadinho, é o pão francês, ou é um pão com amêndoas, entende? Então, assim, é um tipo de fé que as pessoas querem o tempo todo sobrenatural. Só que, ao mesmo tempo, elas não pregam cruz, não pregam arrependimento. Fica só nesse lance sobrenatural. Quando você vai investigar a vida da pessoa, que você fala, e aí, tudo bem? Ela fala, ela te dá um susto, ela fala em língua, ela é super sobrenatural. Aí você começa a andar com essa pessoa, você vê que ela mente, você vê que ela não é tão sobrenatural assim, não. Porque nas coisas mais básicas da vida, ela tá falhando. É estranho, né? Uma pessoa que o próprio anjo aparece todo dia na casa dela e fala coisas específicas, mas quando o anjo vai embora, ela faz coisas que outro anjo, chamado Lúcifer, gosta. É estranho, né? Assim, é estranho esse tipo de fé. Também tem as pessoas relativistas. Você já viu esse tipo de evangelho relativista? Onde Jesus é reduzido a uma categoria, dentre todas as outras que levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso aí? Mentira de Satanás. A Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem está falando? Jesus. Jesus é o único caminho que leva até o céu. Qualquer outra tentativa que estão tentando te convencer de que se você fizer isso, você vai para o céu sem ser Jesus, não é real. Tá bom? Esse tipo de fé relativista
a visão de pecado, tipo, é um negócio ultrapassado, né? Pecado, pecado, né? Isso existe nos dias de hoje, né? É uma questão subjetiva, né? Por exemplo, se você sente o que você sente e gosta de sentir o que você gosta, tá tudo bem. Deus vai entender, afinal, ele não vai te dar esse tipo de sentimento e depois te julgar por causa disso, né? Tipo assim, a gente considera justa toda forma de amor, faz o que você quiser, tá tudo certo. Deus é um cara idiota, assim, entendeu? Que carente, que assim, ele entende? Ele não vai ficar bravinho com você. Aí essas pessoas começam nesse tipo de fé, achar que Deus é Deus que serve elas, já viu? Tem gente que coloca Deus numa postura de servo. Você vê essas igrejas que falam assim, você quer muito uma coisa, meu irmão, você tem que determinar. Já viu gente falar isso aí? Quando você vai orar, você fala, Deus, eu determino que o Senhor faça isso. Gente, a Bíblia diz que Deus tem sobre si o mundo e tudo que nele há nas suas mãos. Sério que ele vai ouvir você mandar ele fazer alguma coisa? Eu falo, nossa, meu Deus, ainda bem que o Khaled falou, né? Entende? É sem sentido isso. Existem vários tipos de religiosidade, irmãos. Aí Paulo, ele escreve isso para rebater aquela crença. E aí aquela crença não acreditava que Jesus era Deus. Lembra por quê? Porque ele era matéria. Então, não funcionava. Só que aí Paulo faz um tratado teológico para explicar para eles quem Cristo era. E hoje, nessa noite, a gente vai aprender. Olha que lindo. Ele começa dizendo bem assim, plano redentivo. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Graças a Deus por isso. Gente, Paulo está escrevendo para esses irmãos com um tom de triunfo redentivo. Lembrando para eles, antes de tudo, antes de falar sobre Jesus, Paulo fala para eles o que Jesus fez por eles. Sabe? Quando esse texto usa a palavra libertados aqui, tem a ver com uma palavra no grego chamado hiomai. Essa palavra no grego, ela descreve a ideia de um resgate. É uma ação divina do próprio Deus enviando Jesus para arrancar o seu povo da mão dos inimigos. Hoje em dia não acontece muito mais isso, mas quando eu era moleque, era muito comum ter uns sequestros de famosas. Sequestraram o Abílio Diniz, sequestraram o irmão do Zezé de Camargo e Luciano, sequestraram a filha do Silvio Santos. Era comum. A galera sequestrava e elas ficavam ligando e convencendo. Teve o irmão do Zezé de Camargo e Luciano, eles mandaram um pedaço da orelha para a família para pagar a grana. Era muito comum acontecer isso. A gente assiste muito filme. Quem gosta de filme de ação? Eu gosto pra caramba. Eu e a Andressa adoro esses filmes pastelão, aqueles que você não precisa pensar um neurônio, você só quer ver tiro, explosão e porradaria. É bem comum nesses filmes, por exemplo, ter uma cena onde uma pessoa é sequestrada, né? Aí ela tá amarrada, tipo assim, com as mãos pra cima e tá lá apanhando. Só que sempre nesses filmes, tipo assim, os ladrões, a galera que tá sequestrando, são muito burros. Eles sempre deixam um jeitinho para que o cara consiga escapar, né? Então, quando o texto diz aqui sobre libertar, ele não está dizendo que, tipo assim, você é o cara do Missão Impossível. Você é o Toretto, que tá lá amarrado. Vocês já viram aquele filme do Velozes e Furiosos, acho que 5? Que depois que eles fazem todo aquele piseiro, tá todo mundo tipo, com a mão amarrada para cima, sabe? E os caras estão lá, não, vamos matar vocês, não sei o quê. De repente, o Toretto olha pro Brian e faz assim, ó, estoura o negócio assim. Mas como ele estourou aquele treco? Do nada. E aí eles saem dali de forma misericórdia. Não, o texto, essa palavra hiomai, ela tem a ver com alguém que planejou o seu resgate. Sabe? Não tem a ver com você ser super bonzão, se livrar porque alguém era super vacilão. Ela fala que alguém foi lá, planejou, te resgatou e te tirou daquele lugar onde você estava cativo. Só que o texto diz que esse alguém foi Jesus Cristo. Entende? E o texto fala que ele nos resgatou, só que ele diz que nós estávamos... Presta atenção, quem resgata, resgata alguém que está cativo, está preso. Faz sentido? E o texto diz que nós estávamos presos no domínio das trevas. Domínio que tem a ver com exousia, que tem a ideia de que nós estávamos presos sobre o domínio de alguma autoridade. Vocês entendem que quando a Bíblia relata a condição humana sem Deus, ela fala que existe dois mundos, o reino de Deus e o reino das trevas. Por mais que as pessoas digam que todo mundo é filho de Deus, que está tudo bem você
Deus é bonzinho, sabe? É um hippie, paz e amor. Não, a Bíblia diz que existem dois mundos. O reino de Deus e o reino das trevas. E a Bíblia diz que existem dois grupos de pessoas. Os filhos de Deus e os inimigos de Deus. E esse texto diz que nós estávamos presos sobre o domínio desses inimigos de Deus. Ou seja, a gente estava enrolado, preso. Mas o texto diz que Jesus cria um plano e nos resgata de lá, da autoridade desse reino. Tá claro o que eu estou querendo dizer para vocês? Só que agora a gente vê uma palavra que é muito doida, que tem a ver com transportou, metstemi. Isso significa, Jesus Cristo criou um plano, nós estávamos no reino das trevas, mortos em nossos pecados e delitos. O texto diz que ele vai até lá, nos resgata de lá, do domínio da autoridade daquele reino. Estão comigo até aqui? E o texto diz que ele nos transporta, ele nos tira de lá. Ou seja, estávamos mortos, presos em nossos pecados e delitos, vivendo no reino das trevas. O texto diz que Cristo, em seu plano, nos resgata e nos tira de lá. Só que se Deus nos tira do reino das trevas, e só existe dois tipos de reino, ele tem que nos tirar de lá e nos colocar em outro reino. Qual é esse reino? O seu reino, o reino de Deus. É disso que esse texto está falando. Isso lembra de Êxodo, que o Khaled está lendo. Êxodo é o relato de um Deus que tira o povo do Egito e leva para a terra prometida. E ele vai fazendo isso através de Moisés. Ou seja, essa é a narrativa que o texto está trazendo. De que nós estávamos escravos sobre um outro senhor. Quem era o senhor do povo do Egito? O faraó. Agora eles foram tirados dali para ir para uma terra prometida, onde havia um rei, Deus. É disso que esse texto está ensinando para a gente. Deus, em seu plano, decide nos resgatar da autoridade do mal e nos transportar para o seu reino. Lindo isso, né? Calvino, ele comenta que o evangelho é esse êxodo que nos tira a alma do pecado e nos leva da tirania do pecado, nos conduz para o reino de Deus. Em seguida, Paulo usa duas palavras que a gente vai refletir de forma muito rápida. Ele usa uma palavra chamada redenção e outra palavra chamada perdão. Vocês escutam muito essa palavra chamada redenção na igreja. O que significa redenção? A redenção é a libertação de alguém mediante ao pagamento da dívida da pessoa. É isso que é redenção. Alguém está preso, você vai lá e paga a fiança. Por isso essa pessoa pode ser solta. Então o que é redenção? É você estar livre. Por quê? Porque alguém pagou o preço que estava sobre você. Por isso você já não está mais condenado. Agora você é perdoado ou absolvido. O que é perdoado? O perdoado é aquele que tem a sua dívida completamente cancelada. Estão entendendo? Redenção, então, é você é livre mediante ao pagamento de uma dívida. Estão todo mundo comigo? E o que é o perdão? Essa dívida é completamente anulada. Você estava condenado há não sei quanto tempo. Alguém foi e pagou a sua fiança. A partir dali, está tudo certo a sua situação. Vai e não faz a mesma cagada, senão você vai voltar. Mas está tranquilo, está pago. Vocês estão entendendo? Este é o princípio que esse texto passa. Ou seja, meus amados irmãos, Cristo não apenas foi lá na prisão, no reino onde nós estávamos condenados, sobre a autoridade e pagou o preço, falou, vem para cá. Ele fez isso pagando. Só que como? Com o próprio sangue dele. Colossenses 2, do 13 ao 15 diz, vocês estavam mortos em seus pecados e delitos. Mas ele os deu vida, pagando e cancelando todo escrito de dívida que existia sobre vocês. Olha que lindo. O texto diz que nós estávamos mortos sob a autoridade do reino das trevas e nossos pecados e delitos. Mas Jesus Cristo pagou com o seu sangue a nossa dívida. Não foi isso que a gente cantou aqui? A oferta pela culpa ele ofereceu. És o cordeiro que pelos nossos pecados... Lembra que a gente cantou Isaías 53? Este é o ponto, irmãos. O que difere um crente de um não crente? O que difere o povo de Deus de um povo que não é de Deus? O que nos difere é simples. Nós sabemos onde estávamos sem Deus.
e nós sabemos tudo aquilo que foi feito por nós, um plano para nos libertar, um preço que cabia sobre nós, ao qual nós éramos incapazes de pagar, ele pagou. Eu acho muito bonito quando amigos se juntam para fazer uma vaquinha. Porque alguém está doente, por exemplo, o tratamento é muito alto e, infelizmente, aquela família não tem condições financeiras de bancar todo aquele tratamento. Então, o que eles fazem? Eles juntam uma vaquinha online. E aí, o que acontece? As pessoas começam a compartilhar finanças e cada um ajudar com um pouquinho, até que aquele pouquinho vai virando um pouquinho, até virar um pocão e todo mundo consegue pagar e aquela pessoa fica bem. Faz sentido? O que Cristo fez por nós foi pagar nossa dívida, irmãos. Ao olhar o nosso estado de morte, que diante de nós havia um único veredito, ele está morto, já era, acabou. Jesus Cristo vai lá e paga a vaquinha inteira. Ele fala bem assim, com meu sangue eu vou ter que operar, eu vou ter que entrar nessa história, senão você vai morrer. Eu vou pagar o preço. E esse preço, irmãos, tem essa ideia de redenção, tem essa ideia de perdão. Só que a gente vive numa geração onde as pessoas que estão presas no cativeiro acham que ali é um lugar de liberdade. Já ouviram falar sobre o mito da caverna de Platão? É uma história que diz que os caras estavam presos em uma caverna e eles só conseguiam ver a luz que entrava e batia nas paredes. Aí um dia um homem, de forma milagrosa, sabe o que ele faz? Ele consegue se libertar dali. E ele sai. E quando ele sai, ele vê todo aquele mundo, ele descobre todas aquelas coisas. E aí o que ele faz? Ele volta. E ele fala para as pessoas, vocês precisam sair daqui. Existe um mundo lá fora. As pessoas falam, sai fora, você sabe o que você está falando, etc. É mais ou menos assim que as pessoas vivem hoje em dia. Elas estão presas nos pecados, na imoralidade, na vida totalmente fora da vontade de Deus, mas elas acham que na verdade quem está errado é vocês, crente aí, entendeu? É mais ou menos isso. A gente vive numa geração onde o pecado não se esconde mais, tudo é normal, tudo é escancarado, está nos olhos de todo mundo. Entra no Instagram, tá ali, ó. Gente, o mundo é uma loucura, velho. Eu sou crente, eu nunca entrei nesse negócio. Uma vez me mostraram o Tinder, né? Que é aquele treco pra você marcar encontro. Mano, eu fico assustado com aquele negócio. Quem fez o X-Designer, que lá fez tipo um cardápio, mano. Quer dizer, os caras fizeram um cardápio pra tu entrar. Essa daqui falta bordinha de catupiry. Até você escolher do jeitinho que tu quer e bora. Cara, olha a maldade do mundo que a gente tá vivendo. A cultura diz pra gente, você tem que ser livre. Faz o que você quiser. Mas o Evangelho diz, não. Para você ser livre verdadeiramente, tem que se submeter a Cristo. Por isso a igreja precisa lembrar, e eu estou lembrando vocês aqui, ó, e eu estou lembrando eu mesmo, que a gente não precisa de uma libertação, elevar o nosso espírito, um pleroma, como esses caras estavam. Sabe o que a gente precisa? De uma libertação espiritual. Sabe o que a gente precisa? De entender a graça. Sabe por quê? Porque essa graça nos fala de que nós estávamos em um local e nós fomos tirados dali, arrancados dali do império das trevas e colocados em um novo reino. Ou seja, não existe mais meio termo. Irmãos, ser cristão é entender que eu fui transferido do reino das trevas para o reino da luz. E todo mundo que vive em um reino vive debaixo de leis e de governo. Faz sentido? Quando você vive longe da presença de Deus, você pode até achar que não, mas você vive debaixo das ordens e da autoridade, sabe de quem? Satanás, coisa ruim, Beelzebul, o nome que você quiser chamar. É isso. Não existe meio tempo. Tem gente que fala bem assim, eu tô meio que em cima do muro, tem aquela história clássica, né? Tinha uma pessoa ali em cima do muro, aí ela olhava para o lado de Deus, estava todo mundo orando, fazendo umas coisas lá, e ela falava, nossa, nada a ver isso aí, né? E ela olhava para o lado do Satanás, os caras estavam queimando churrasco, com um monte de mulher, um monte de zoeiro, e aí o que acontece, cara? Sabe o que acontece? Ele fala, ó, Jesus, eu até gosto assim de você, mas eu gostei mais desse lado aqui. Ele pula. Quando ele pula do muro e a história diz que ele cai no chão, mano, ele já cai sendo chicoteado no fogo. Ele fica revoltado, ele fala, Satanás, tipo, você mentiu pra mim. Aí o diabo fala, não, é que eu tava em campanha, agora eu ganhei a eleição. Então é mais ou menos assim, não existe meio termo. Tá do lado de Satanás é estar lidando com a sua lei.
Estar do lado de Deus é entender, não, agora existe um novo modo de ver, de viver a vida. Existe um rei que governa sobre tudo e a minha vida precisa estar debaixo dessa autoridade. E o texto diz que o caminho que fez com que a gente saísse daqui e chegasse para até aqui era quem? Cristo. Ou seja, somente Cristo é aquele que pode nos resgatar de uma vida de trevas, irmãos. Cara, presta atenção, levem isso aqui a sério. Porque a vida de vocês pode ser completamente transformada se vocês entenderem isso aqui. Por isso, irmãos, por mais que as pessoas tentem convencer você de qualquer outra coisa, entenda que Cristo te liberta. Que Ele te liberta da escravidão do pecado. Que Ele te liberta da autoridade do diabo. E Ele te chama para viver agora em serviço a Ele. Amém? E aí o texto vai finalizar falando que quem é esse que nos liberta? É Cristo. E aí o que o texto diz? Que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a nação. Nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O princípio, o primogênito tem todos os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia. E foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Lembra que os gnósticos diziam? Vem para a nossa religião que você vai receber essa gnose, esse conhecimento que só nós temos, e aí você vai ser uma pessoa plena. Não era isso que eles diziam, que eu falei para vocês? Pleroma. Paulo está dizendo, a única forma de vocês encontrarem essa plenitude é em Jesus. E essa é a mensagem de Deus nos dias de hoje ainda, irmãos. Porque o que existe nesse mundo são tentativas e tentativas de nos tentarem convencer de que a plenitude para as nossas vidas está na psicologia, está nas drogas, está em qualquer coisa. Ninguém aqui é pleno sem Jesus. Por isso que as pessoas ganham dinheiro, as pessoas ganham bens, elas têm sucesso e aquele vazio gigantesco grita dentro delas, porque falta. Elas têm tudo, mas não têm absolutamente nada. Por quê? Porque o peito delas está com um buraco gigante que só pode ser preenchido por Cristo. Toda a plenitude que pode transformar e completar plenamente a sua vida só pode ser completa em Jesus. Álcool, drogas, prostituição, tudo que você quiser colocar é como botar um band-aid na hemorragia. Você está tapando um buraco, não resolve. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, vocês não precisam ficar sacrificando, se abstendo, fazendo aquilo, orando para anjos aparecerem para vocês. Em Jesus, toda a plenitude está. Busquem Ele. Depois de mostrar que nós fomos libertos e transportados para o reino do Filho amado, Paulo agora nos lembra que o centro de tudo isso é através da pessoa de Cristo. Paulo está mostrando Jesus como a imagem de Deus. Irmãos, quando Deus faz a humanidade, a gente está indo para o encerramento, tá? A Bíblia fala que Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, certo? Essa ideia de imagem e semelhança tinha a ver com mostrar a quem nós servíamos. Por exemplo, se você assistir um filme de guerra, um filme bélico antigo, você vai ver que era muito comum, quando uma nação dominava a outra, ela levantar uma grande imagem do imperador, do rei, para que quando as pessoas estivessem de longe, elas olhassem lá e falassem, não dá para entrar aí não, porque tem alguém que governa ali e talvez a gente tenha problema. Entende? Quando Deus coloca a imagem dele nas nossas vidas, é para que as pessoas olhassem para nós, para o povo dele, e enxergassem o reflexo daquele que nós adoramos. Elas entendessem, não, esse aí tem um dono, esse aí tem alguém que governa a vida dele. Vocês conseguem entender? Só que o que o pecado fez? Ele machucou um pouquinho essa imagem. O pecado retirou a imago Dei da gente, a imagem semelhante de Deus? Não. Mas é como você pegar aqueles papel alumínio, sabe? Papel alumínio? Quando você vai fazer, sei lá, alguma coisa com papel alumínio. Se você pegar o papel alumínio e você amacetar ele inteiro, fazer uma bolinha de papel alumínio, você consegue voltar ele ao estado original? Não. Talvez nesse processo de voltar, você até rasga ele. Mas ele deixou de ser papel alumínio? Não. Mas ele já não é mais um papel alumínio 100%. Foi isso que o pecado fez com a gente. Ele tirou essas características da gente. Por isso que você olha para a humanidade hoje e você não consegue mais reconhecer Deus através das características da humanidade. Por causa que o pecado bagunçou isso. Mas você ainda consegue ver graça de Deus em algumas coisas. Você consegue olhar uma criança e ver beleza. Você consegue ver no amor de um casal um reflexo de algo que está além deles. Ou seja, a graça de Deus ainda está por aqui. Senão a gente estava enrolado mesmo.
Se já está feio assim, imagina se Deus se retirasse completamente. Só que Paulo está falando para eles, Cristo, ó, o Deus que resgatou vocês, que tirou do domínio das trevas, que transportou vocês para o reino dele, ele é a imagem perfeita de Deus. Ou seja, olhem para ele que vocês vão ver tudo aquilo que vocês precisam sobre Deus. Essa plenitude, essa expansão que eles estão prometendo, não vai resolver o problema de vocês. Mas vocês querem encontrar algo místico, algo celestial, algo eterno? Olhem para Jesus. Jesus, irmãos, estava na eternidade com Deus. E ele saiu da eternidade, entrou no tempo, nesse mundo material, para nos tirar desse tempo material e nos levar para a eternidade. É disso que esse texto fala. Calvino vai falar que Jesus é o espelho que reflete a glória de Deus. Então, olhar para Jesus é ver refletido daquele espelho quem Deus é. Olhar para o Filho, a gente contempla o Pai. Ele é o Deus encarnado, a glória eterna revestida de carne. Quando Paulo diz, nele foram criadas todas as coisas, ele está mostrando aquilo que as Escrituras falam. Quando tudo foi feito em Gênesis, o texto é façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos isso, façamos aquilo. Ou seja, o texto está apontando para a obra trinitária. Jesus Cristo era Deus, ele tinha o governo de todas as coisas na mão dele. Por isso que a gente estudou em Marcos que ele tinha poder para fazer coisas sobrenaturais, como acalmar uma tempestade. Sabe por que ele podia acalmar a tempestade? Porque foi ele que criou todas as coisas. Esse é o Jesus que Paulo está falando. Esse é o Jesus que gnose nenhuma, que ideologia nenhuma, que pastor coach nenhum pode te apresentar. Nos nossos dias, outros ensinamentos têm sido pregados. As pessoas falam, vem para a igreja, que você vai destravar emocionalmente, espiritualmente. Todos os seus problemas vão acabar, você vai surfar espiritualmente. Não é esse Jesus que Paulo está falando. Esse Jesus que Paulo está falando é o Jesus das Escrituras. E aí Paulo vai falar, ele é o cabeça da igreja. Ele governa todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. E nós agora vivemos no seu reino. Ou seja, irmãos, para finalizar, qual que é o chamado de Deus para as nossas vidas? Obedecer. Por isso que o texto finaliza com uma palavrinha que muda tudo, tá? É uma conjunção adversativa. O texto diz, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Olha o que o texto diz. Mas, agora. Ele diz, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar dele. E ele diz que esse Deus, que é o cabeça, que nos tirou daqui, que fez um plano, nos tirou do domínio de Satanás e nos levou para o seu plano, ele vai fazer 3 coisas com a gente. O texto diz, vai nos tornar santos. A ideia de santos vem de uma palavra chamada Hagai, significa separado. Ou seja, nós estávamos presos sobre o domínio de Satanás. O que o texto diz? Que Cristo cria um plano para nos resgatar e nos tirar dali, nos separar. Sabe, ele vai lá nas trevas e fala, não, magrão, chega. Khaled, ó, todos nós estávamos vivendo nossas vidas aqui, caminhando diante das trevas, longe de Deus. O texto diz, Deus nos pega, nos separa. Agora ele nos coloca para viver o reino dele, a vontade dele. Ou seja, por mais difícil foi sua vida, por mais que você possa olhar para o seu passado e ver muita tragédia, veja a graça, porque Deus te tirou de lá e agora ele está te separando para viver a vontade dele para a sua vida. Mas você só vai fazer isso através de arrependimento. E outra coisa que o texto diz que Deus vai fazer nas nossas vidas depois de nos separar, de nos consagrar a ele agora, o texto diz que ele vai nos tornar inculpáveis. Ou seja, antes olhava para você, tinha pecado, tinha peso. Agora não, irmãos. Quando eles olham para vocês, eles veem pureza, veem santidade. Eles olham para a sua vida e falam, cara, o que está acontecendo com você? Ô, bicho, tá mudado, hein? Antigamente não era desse jeito, não. Agora tá, deve vir o crente mesmo. É mais ou menos isso que Deus vai fazendo na vida do povo dele. Ele resgata a gente, mas ele só não salva, irmãos. Ele santifica, ele vai nos transformando. Toda a obra que Cristo começou na sua vida. Se ele começou, ele é fiel e justo para completar, meu irmão. E é isso que o texto diz. Que ele vai te resgatar, vai te separar, vai te tornar santo. Amém? Ele diz que ele vai te tornar inculpável. As pessoas vão olhar para você agora e não vão ver mais os seus pecados. Vão ver graça de Deus na sua vida. Vão ver você vencendo os pecados. Gente, o evangelho é muito louco. Sabe o que ele faz na vida do crente? Ele faz com que o escândalo do arrependimento dessa pessoa seja maior do que o escândalo do pecado que ela cometia. Aquele cara vacilão, aquele cara falho. As pessoas olham para ele agora e veem a vida dele tão transformada pelo evangelho que elas ficam
muito mais abismada com quem ele se tornou do que com quem ele era, entende? E depois o texto diz irrepreensíveis. Para finalizar, o que é irrepreensível? Alguém que não tem do que ser acusado. Ou seja, Cristo faz uma obra completa. Ele separa, ele te limpa e no final você está 100%. Perfeito. Desde que vocês perseverem. O que é perseverar, irmãos? É ficar em pé quando todo mundo já caiu. É olhar para Jesus. Nesse processo de andar como igreja, pouquinha gente ainda. Mas muitas pessoas já pararam pelo caminho. Por quê? Porque pararam de olhar para Jesus. Você quer continuar firme na sua vida espiritual? Olha para Jesus. Não tira os olhos dele. Fica o dia inteiro lembrando do seu coração disso que a gente falou. De que agora você tem um rei. E esse texto fala que é para eles perseverarem e ficarem firmes na fé. A perseverança dos santos é uma das belezas do Evangelho. Todos aqueles que foram resgatados, Cristo completará a obra na vida deles. Irmãos, prestem bastante atenção. É a última coisa que eu tenho para dizer para vocês. É bem provável que muitas das pessoas que vocês verem na caminhada, começando muito bem, se desviando, voltando para as práticas do pecado, essas pessoas nunca conheceram a Deus. Infelizmente. Então o que você tem que fazer? Orar pela vida delas. Pregar o Evangelho para que elas conheçam. Porque quando Cristo entra na nossa história, irmão, ele muda completamente todas as coisas. Se eu tivesse me atrasado para esse culto, e aí ao chegar aqui eu falasse, gente, foi mal, eu me atrasei porque quando eu estava vindo para cá, de carro com a Andressa, de moto com a Andressa, um caminhão passou em cima da gente. Vocês iam acreditar nessa história? Por quê? Se um caminhão tivesse passado por cima de mim, fisicamente, já era, né? Pois é. Um caminhão é bem maior, bem mais forte. Se eu me chocasse com ele, não ia fazer muita diferença pro caminhão, mas para mim ia dar muito ruim, né? Algumas pessoas dizem que tiveram um encontro com Deus, que ele entrou e continuam do mesmo jeito. Elas não tiveram um encontro com Deus. Deus é muito maior que qualquer caminhão, irmãos. Se ele entrar na tua história, a Bíblia diz que ele vai fazer igual um vasinho imperfeito. Vai quebrar, macetar, para começar de novo e fazer um vaso de honra para a glória dele. E qualquer quebradura, qualquer caco nas mãos do oleiro é melhor do que continuar um vaso imperfeito, que não é utilizado para nada. Tá? Então lembrem que somente Cristo é aquele que faz toda essa obra que a gente falou. Somente Cristo. Amém?